Então vamos seguir, meus irmãos, com o verso 25. Nós não vamos versículo por versículo, não, mas vamos extrair aqui alguns pontos. Após escrever, então, a escola de Cristo, que já compartilhamos, e esse revestir do novo homem, o apóstolo Paulo volta à questão do não mais andar, no verso 25. Então ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Essa é a primeira expressão que eu queria destacar. Você está vendo que o irar aí é um mandamento? Você está vendo que não é uma concessão? Mas você diz, mas que estranho. A palavra está nos ordenando a nos irarmos. Sim. Só que ela está ordenando a nos irarmos e não pecarmos. Ou seja, uma ira santa. Contra a pessoa ou as pessoas? Não. Contra aquilo que desagrada e entristece ao Senhor. Então, se nós faltar a ira santa, nós somos deficientes. Se nós vemos algo no nosso ambiente doméstico, vamos pensar nos nossos filhos, para um exemplo. Algo que tem ofendido o Espírito Santo. Será que nós, como pais, se amamos o Senhor, não devemos nos irar contra aquela malignidade? A linha tênue nós precisamos exercer junto com ela um amor e um acolhimento integral para com os nossos filhos. Eles não podem se sentir rejeitados, porque o Senhor nunca nos rejeitou, apesar de nós. Mas o Senhor muitas vezes se irou com relação às nossas atitudes. E deixou clara a sua ira para nós, nos dizendo, isso eu odeio, isso não é meu, isso me entristece. Quantas vezes o Senhor falou isso conosco? Não é? Isso é a ira do Senhor contra aquilo que é contrário à sua natureza. Agora, mais um detalhe sobre isso, que acho que vale a pena meditar. Essencialmente falando, na essência do Deus Trino, ele é inalcançável pelo pecado. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Número 1. Outro verso importante, Tiago. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então, é um Deus inacessível pelo mal. É um Deus inacessível pelo pecado, certo? O que isso significa? Que quando ele se ira, como já explicamos, contra algo que o ofende em nós, não é exatamente por causa da natureza dele, da essência dele. Porque quanto a ele, aquilo não o afeta. Nosso Senhor não é, o Deus triuno não é afetado pelo mal. Mas ele sabe o quê? Que o mal não só nos afeta, mas o mal nos corrompe. Então ele demonstra a sua indignação contra o mal nos nossos corações. Porque embora então ele não seja afetado, nós o somos. Embora ele não seja corrompido, nós o somos. Então essa é uma ira santa de um pai para com um filho. E é essa que nós devíamos exercer no ambiente do nosso lar. Um amor incondicional, uma aceitação incondicional. Mas uma discordância, uma ira contra aquilo que ofende o Senhor. Porque aquilo vai corromper o coração dos nossos filhos. Vai desencaminhá-los. Não é? Vai provocar dano moral, espiritual, muitas vezes, na vida deles. E nós vamos ficar olhando? Nós vamos ficar passivos? Nós vamos omitir? O que nós vamos fazer? Então, irai-vos. Mas como esse mandamento foi dado para homens como nós, que apesar de regenerados, habitados pelo Espírito Santo, né, nós ainda temos muitos assuntos para serem resolvidos no nosso coração, na medida que vamos sendo santificados, né? Então cabe muito bem essa exortação aí mesmo, por isso o Espírito Santo fez. Então sim, se irem contra aquilo que ofende ao Senhor. Mas cuidado, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, mesmo que a ira seja com relação ao mundo. Nosso Senhor, quando se indignou, quando aqueles ofereciam sacrifício no templo de uma maneira inadequada, eles eram do mundo, eles eram os religiosos do mundo, ele se irou contra o mundo. E, aliás, mais do que isso, ele se irou contra aqueles que professavam tocar coisas que pertenciam ao Senhor de uma maneira completamente corrupta. Então, sim, ele se demonstrou a ira justa e santa de Deus
naquele azorrague de cordas, naquele virar de mesa e naquele expulsar cambistas. Sim, mesmo com relação ao mundo. Mas demonstrando o acolhimento que o Senhor demonstra. Para que o pecador saiba que não é ele que está sendo odiado. Ele está sendo amado, mas o pecado está sendo odiado. Essa é a linha fina para nós. Bem, então está aí esse balanço aí, né? Irai-vos e não pequeis. Ainda aplicando um pouco mais isso. Cuidemos quanto à nossa intempestividade. Cuidemos quanto a ir rápido demais na situação. Porque quando isso acontece, nós ainda estamos muito misturados. Uma orientação importante para os pais, acho que alguns aqui já ouviram isso. Quando há necessidade de disciplinarmos mais seriamente nossos filhos, e não necessariamente usando instrumentos de disciplina, conforme o caso, né? Mas mesmo privação de benefícios, seja lá o que for, né? Nós devemos ser muito cuidadosos. Para ao aplicarmos isso, nós aplicamos com sobriedade. Não irmos além da medida. Obrigado, irmão. Porque aí nós estaríamos, mesmo vendo que ocorreu algo ali que desagradou o Senhor, que então é necessário que a ira santa seja aplicada, nós não demos lugar a coisas inadequadas junto com isso. Quem sabe uma explosão de palavras, quem sabe uma agitação de pensamentos, né? Uma insuflação emocional, uma fala pesada que depois teremos que voltar atrás, dizer, não, meu filho, me perdoa, eu entendo que eu fiz a coisa certa porque isso ofende o Senhor, mas eu fiz essa coisa que deveria ter feito de uma maneira totalmente errada. Com palavras erradas, com até espírito errado muitas vezes, né? Com a emoção exacerbada. Então sempre nós devemos evitar, irmãos, essa atitude do bate-pronto. Sempre. Aconteceu algo ali que não está adequado? Calma. Leva teu coração ao Senhor de novo, pondera aquela situação, chama a pessoa no momento posterior, trata com ela, com delicadeza, com firmeza. Isso pertence ao caráter de Cristo, né? Quanto todos nós precisamos aprender disso. O Senhor é firme e delicado. O Senhor é generoso, mas não faz concessões. Não é? Que equilíbrio, irmãos. Que flor de farinha é essa natureza dele, não é? Tão equilibrado. Cada grãozinho é do mesmo tamanho do outro. Ele não tem mais misericórdia do que justiça. Ele tem justiça na mesma medida da misericórdia. Mas nós não. Nós temos desequilíbrio. Então, essa exortação realmente é importante para nós. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E veja aí, olha. E nem deis lugar ao diabo. Sério, né? Porque então, se não agimos por esse curso que a palavra traça aí, o perigo é maior do que imaginamos, né? Estamos dando brecha para o inimigo entrar aí e causar aquela confusão. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, discordância séria, ressentimentos, que às vezes levam semanas para serem tratados. Então, graças ao Senhor por podermos ouvir essas coisas aí e dizer, Senhor, me ajude. Porque eu não quero ser essa pessoa, não quero agir dessa forma. Irmãos, mais uma vez, eu queria reforçar o que nós falamos pela manhã. Volte atrás em tudo o que o Senhor estiver te convencendo para voltar atrás. Se compromissando com a sua esposa. Sabe uma das coisas que a gente deve temer em encontros como esse? São, em primeiro lugar, pela graça de Deus, o Senhor falar ao nosso coração. Graças a Deus. Segundo, Ele nos chamar de volta para Ele. E reacender em nós aquele desejo, eu te quero, Senhor, porque eu sei que eu sou teu. Eu sei que não tem lugar nenhum para mim, se não for junto de ti. Outra coisa abençoada. Aí uma terceira coisa aqui, igualmente abençoada e que deveria ser feita. Vá atrás da restituição. Porque a restituição nos compromete. E se há uma coisa que nós precisamos, é de compromisso. Então nós vamos diante de nossa esposa, o quanto for necessário. E vamos nos julgar diante delas.
A luz do Senhor tem me exposto aqui, tem me exposto aqui, tem me exposto aqui. Eu quero, de verdade, que o Senhor atinja essas áreas da minha vida. Eu me arrependo diante do Senhor. Eu me arrependo diante de você. Eu tenho entregado meu coração, por exemplo, a coisas, a entretenimento, a ganho material, a coisa e mais coisa e mais coisa. E a nossa família está secando espiritualmente. Nossos filhos estão sem instrução. Ah, são pessoas maravilhosas. Meu filho é uma graça, é carinhoso. Chega em casa, ele vem, deita no meu colo. Cuidado, irmão, cuidado, viu? Tem filhinhos que deitaram no colo do papai até 14, 15 anos. Depois foram deitar no colo de outros. Então não se iluda com essas coisas. O assunto não é emocional, o assunto é espiritual. Nossas famílias têm sido nutridas espiritualmente, alimentadas. Nós temos ajudado a eles a terem vida devocional. Eu já acordo o dia, eu ser mais apavorado que a tua esposa, né? Traçando o dia, como é que vai ser. Ah, você vai lá, você paga aquela coisa, hoje é dia, não sei do lugar, pega o filho na escola, faz. Que vida é essa, meus irmãos? E correndo atrás. E compra mais, e faz negócio, e ganha dinheiro, e enche o banco. E a família vai, a bancarrota. Ah, não, mas não é assim, está tudo bem lá em casa. Bom, o fogo provará. E cada vez mais, meus irmãos, a intensidade da fornalha está aquecendo a intensidade do fogo. Então, sim, e é bondade de Deus. Imagine se não fôssemos provados. Nós íamos chegar lá naquele dia que está aí marcado e nos aguarda, não é? Se somos cristãos verdadeiros, né? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E lá ele não vai saber qual o tamanho, não vai perguntar qual o tamanho de nossa conta bancária. Ele vai saber, ele vai querer saber se nós fomos fiéis àquilo que ele nos confiou. Nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos, cada um na esfera daquilo que o Senhor tem confiado, né? Então vamos, repetindo, vamos fazer restituição e nos comprometer diante daqueles que são os mais chegados a nós e continuar pedindo ajuda deles. Me ajudem. Estendam a mão para mim na necessidade, especialmente do nosso cônjuge, né? Estenda a mão para mim na minha necessidade. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim. Eu preciso que a nossa vida devocional pessoal seja restaurada. Nós precisamos parar, como família, de colocar objetivos demais para nós. E nossos filhos estão crescendo, vendo isso, e é para esse caminho que eles vão. Ou seja, pais cristãos criando filhos para o mundo, e não para Deus. Meus irmãos, muitas assembleias do Senhor perdem vitalidade. Muitos jovens promissores perdem vitalidade. Porque eles são corrompidos com essas coisas. Jovens promissores, conheci vários, perderam o frescor espiritual, porque eles fizeram uma escolha errada nos seus casamentos. Agora eles estão casados, então agora exerçam o que eles têm que exercer como servos do Senhor nesse casamento. Vão atrás do prejuízo, edifiquem suas esposas para o Senhor, ganhem o terreno perdido, mas vão colher as consequências das escolhas. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vamos nos poupar dessas palavras, meus irmãos. Não vamos nos poupar, porque são palavras do Senhor. Agora eu comentava com o irmão quando retornamos para casa hoje à tarde. Escute bem isso. Eu acho que vale a pena você registrar para você orar, meditar e orar. O perdão de Deus a respeito de tanta ignorância e tanto extravio de nossas vidas, o perdão de Deus não vai anular a colheita. Você concorda? Senão Deus seria leviano com o pecado. Não, pode viver do jeito que você quiser. Não vai ter colheita nenhuma. Mas a palavra do Senhor diz, aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Então o perdão de Deus, ele sempre vai nos perdoar. Ele é o Deus perdoador. Mas o seu perdão não anula a colheita. Mas graças a Deus, tem algo mais aqui. Ele é o Deus tão cheio de graça, que ele vai nos dar graça para a colheita. Isso realmente é um consolo para nós. Imagine se nós tivermos que colher toda a nossa ignorância sem a graça do Senhor. Nos ajudando, nos equipando, nos levando ao arrependimento,
nos trazendo de volta aos seus pés, como falamos, nos levando diante de outros com esse mesmo coração, revendo os nossos caminhos. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então, guardem essas palavras nos seus corações e continuem pedindo isso ao Senhor. Senhor, perdoa-me e, Senhor, me dá da tua graça, porque eu já estou colhendo os primeiros frutos do meu extravio, da minha distração, de eu ter colocado prioridades à frente do Senhor, de eu ter vivido uma vida do correr atrás, como se fala, e deixando aquilo que pertence ao Senhor em segundo plano. Em primeiro lugar, os meus, que o Senhor me confiou, não é? Para que nós possamos contar com a graça do Senhor, para muitas vezes uma colheita difícil. Mas sabe, irmãos, a outra notícia boa, quando isso acontece, e essa vida, esse pai, em primeiro lugar, porque ele é o cabeça da família, ele se dobra diante do Senhor, e dele, da sua plenitude, ele recebe graça sobre graça. Então, quando isso acontece, meus irmãos, quanto fruto importante e significativo nós vemos do Senhor fazendo algo, mais um princípio que eu queria colocar para você. Isaías 52, 12. Diz assim, vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, se esquivando. Não vou mexer com isso não. Agora é tarde demais. Não vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós. Irmãos, é o Senhor se comprometendo em ser a vanguarda nas nossas vidas. Quando nós, quem sabe, já estamos em quase desespero, dizendo assim, meu filho, e por causa sim do que eu não fiz, ele já não me ouve. Ele já nem mesmo me respeita. Ele já não acolhe mais minhas palavras. Eu já não sei mais o que eu faço. Mas se estamos entendendo tudo que estamos compartilhando aqui, e se então dobramos o nosso joelho lá, suplicando ao Senhor graça para a colheita, número 1. E 2, Isaías 52, 12, suplicando ao Senhor que faça aquilo que nós já nos vemos incapazes de fazer, porque já não dá mais. Compreende o que eu quero dizer, irmão? Então, o Senhor irá adiante de vós, porque Ele sempre estará compromissado com aqueles que estiverem compromissados com Ele. Olha o que o irmão Andrew Murray diz. Olha essa frase. O Senhor irá conosco até onde nós estivermos dispostos a ir com Ele. Então a pergunta para nós é, até onde estamos dispostos a ir com Ele? Até as últimas consequências? Se estivermos dispostos a ir com Ele, Ele sempre irá conosco. E não só isso, Ele irá à nossa frente. O Senhor irá diante de vós. E o versículo completa assim. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Que lindo verso, não é? Aquilo em que o Senhor pôde ser vanguarda, se nós demos lugar para Ele, para isso, Ele se compromete a ser também a retaguarda. Esse princípio se aplica em tantas esferas de nossa vida, irmãos. Pense, por exemplo, sobre o serviço ao Senhor. Algumas vezes servindo ao Senhor, isso foi verdade sobre muitos servos do Senhor e continua sendo. Nós podemos ter um certo senso de, vou pôr aqui entre aspas, desproteção daqueles que estão mais próximos de nós. Porque quem sabe estamos lá atendendo uma necessidade aqui, atendendo uma necessidade ali, quem sabe uma viagem mais longa. Pense sobre isso, por exemplo. Então os nossos estão lá, estão confiados ao Senhor, né? Mas estão lá, estão, digamos, sem a nossa cobertura direta, porque a nossa presença não está lá. Olha como esse verso é tão consolador para nós. Se realmente fomos chamados por Ele, enviados por Ele, no tempo dEle, no modo dEle, então descanse. Porque aquilo que você deixou, que você diz que te pertence, pertence em primeiro lugar a Ele. Então Ele é a vanguarda, Ele é a retaguarda. Então é um princípio que se aplica em todas, na verdade, as esferas da nossa vida. Vamos pensar em fazer um negócio.
Como isso nos pega, né? Portas abertas para um negócio não são oportunidades. Esse é um engano terrível que nós caímos. Porque vamos entrando atrás de porta e mais porta e mais porta. E quando nós temos aqui um monte de porta fechada atrás de nós, que estão ocupando muito do nosso coração, tempo, energias, etc. E nos torna inválidos, impermeáveis para o Senhor, a ação do Senhor em nossa vida, a sensibilidade ao Senhor. Nós vamos nos movendo, irmãos, somente após o rompimento da inércia. Nós vamos nos movendo de uma maneira automática. Deixamos de ouvir o Senhor. Então, o que são portas? Que o Senhor abre diante de nós. Mas que negócio, não posso perder esse negócio. Esse é um negócio da China, né? O que nós devíamos fazer com as portas que se abrem diante de nós? Irmos lá aos pés do Senhor e perguntarmos assim para Ele: Senhor, é o Senhor que está abrindo essa porta? Ou essa porta está sendo aberta para me enlaçar, me encher de mais coisas? Há pouco tempo estava conversando com um irmão riquíssimo, mais do que você imagina, certo? Se juntar, capaz, os 10 mais ricos de Santo Antônio do Monte, não dá 1/10 do que esse irmão tem. Riquíssimo, empresário em diversas áreas. E ele estava dizendo assim para mim: irmão, hoje eu tenho 21 anos de convertido. E eu já entrei em muito laço depois de convertido. Aí ele disse: o último laço que eu entrei foi, o que eu entendo, a lição final do Senhor para mim. Porque eu já tinha compartilhado com ele essa questão de portas e oportunidades. Então ele disse que quando ele recebeu essa propostas chegam todo dia no celular. Pessoas ricas, né? Todo dia tem um negocinho. E os melhores, né? Então ele viu aquele negócio e ele foi diante do Senhor. Só que ele disse que ele foi com o coração já bastante cativado para aquele negócio. É quando você vai fazer aquela oração que você só pode ouvir o sim. Ouvir o não, você não aceita. Não é? O coração estava cativado, porque é um homem de negócio. Então ele disse: olha, primeiro, eu não vou me envolver diretamente, porque eu tenho um engenheiro lá, meu engenheiro que vai se envolver. Era um loteamento para fazer casas, você sabe o quanto é milionário um empreendimento desse, né? Um terreno espetacular para lotear, para vender, para uma coisa exorbitante. Eu não preciso me envolver diretamente, meu engenheiro está lá. Eu não preciso me preocupar com dinheiro, porque o que precisa ser pago lá para comprar está simples, é só eu pagar e deixar eles fazerem o trabalho. Bem, está ótimo. Então, Senhor, eu entendo que o Senhor está abrindo essa porta para mim. Através dela, eu vou continuar abençoando muitos irmãos, porque realmente esse irmão é muito generoso, é muito abençoador com aquilo que o Senhor tem dado a ele. Abençoador para muitos, aqueles que reúnem com ele, pessoas que necessitam, irmãos que perderam o emprego, e ele abriu o negócio para eles. Vou abrir um empório para você, e você trabalha lá. E se, à medida que o negócio for prosperando, você puder ir me pagando pouco a pouco, você vai me pagando, senão não tem problema, eu quero te dar esse negócio aqui. Bem, então ele chegou a essa conclusão que eu falei e fez o negócio. Meus irmãos, primeiro problema, houve um descuido e a documentação ligada à área não estava regular. Então, imediatamente, o negócio foi embargado. Um negócio milionário. E ele já tinha pago pelo terreno. E o assunto foi embargado. Então, ele foi diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu busquei considerar os pontos que esse assunto ia trazer dificuldade para mim. Envolvimento de tempo que eu não quero, envolvimento da minha própria pessoa que eu não quero, trazer mais aí a agitação, né, para a minha mente que eu não quero. O Senhor sabe que eu tenho me livrado das coisas, né, terceirizado e etc, etc. Mas eu tenho que confessar ao Senhor. Isso que eu falei agora há pouco. Eu estava já com meu coração enganado nessa oportunidade por causa desse arrazoamento. Se eu fosse ouvir o Senhor diretamente falando ao meu coração, eu teria dito não. Mas eu arrazoei, eu driblei as próprias convicções que o Senhor estava me dando. Eu não vou me envolver, não vai me gastar tempo, dinheiro não é problema, por que eu não posso fazer? Não é?
É uma coisa que acho que qualquer um de nós raciocinaria assim também, né? Meus irmãos estão vendo? Portas não são oportunidades, por mais brilhantes que sejam. Nós temos que levá-las diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor está aí. O Senhor deseja que eu faça esse negócio? O que Ele vai implicar para mim? É teu, o Senhor está abrindo essa porta? E Ele vai nos responder, irmão. Porque o mais interessado nesse assunto é Ele. Ele que quer nos manter livres, leves, responsáveis, focados naquilo que é dele, descarregando o camelo, não é? Nosso camelo se torna tão pesado, tantas vezes, com tanta bagagem, que não cabe nem a Rebeca nele para ir até o Isaac, né? Tanta bagagem que ele tem. Tem que jogar fora as malas para a Rebeca poder sentar e ir de encontro ao Isaac. Isso é bem verdadeiro para a maioria de nós. Então, vamos seguir. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Importante verso, irmãos. Porque em nenhum lugar na palavra de Deus, ela nos orienta, nos aconselha, nos aponta o caminho, escute bem, para sermos acumuladores. Certo? Está dizendo que nós devemos trabalhar, fazendo com as mãos o que é bom, para que nós tenhamos com que acudir os que necessitam. Nunca a palavra de Deus nos encoraja a sermos acumuladores de coisas. Ela nos encoraja a sermos previdentes. Provérbios diz para aprendermos com a formiga e não sermos preguiçosos. Certo? Mas nunca nos orienta a sermos acumuladores. Pelo contrário. O Senhor contou aquela parábola do rico que destruiu celeiros para construir celeiros maiores, porque teve uma colheita imensa. O Senhor é quem enuncia a parábola e chama aquele homem de louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então aí está o princípio baseado no qual nós precisamos trabalhar. Trabalhar fazendo o que é bom, não é fazendo o que é ilícito, fazendo o que não condiz com o Senhor, não é? Mas o que possa ser de benefício para os outros. Essa é a primeira regra apontada aqui. Não se envolva com aquilo que não é bom. Tantas experiências, né, de irmãos nós ouvimos nesse sentido. Jovenzinhos que não encontram emprego em lugar nenhum. De repente vem um bicheiro e oferece emprego para ele lá, para ele vender os joguinhos lá, para ele fazer o joguinho lá. Ele é só o escrevente, né? É só o escrevente. A banca do bicho não é dele, né? E ele não acha emprego em lugar nenhum. O que será que ele vai fazer? Não é? Então aqueles jovens que são sensíveis ao Senhor, eles dizem: não, obrigado. Vou continuar esperando o Senhor. Não vou ser escrevente de jogo de bicho, porque jogo de bicho não é lícito. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha recursos para acudir os que necessitam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe. Irmão, há um verso em Romanos 16, tão bonito, que fala sobre o evangelho em silêncio nos tempos eternos. E diz, Paulo vai dizer em Romanos 16, 25, se você quiser consultar, 25 a 27. Ele vai dizer que esse evangelho precioso de Deus, ele estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Pense sobre isso, guardado em silêncio. Meus irmãos, é o tesouro de Deus. Evangelho, o tesouro de Deus. Deus manteve a sua boca em silêncio nos tempos eternos, quando criou o homem, e mais aí 4, 5 mil anos, até que a boca abriu lá com João Batista, o profeta, anunciando o Messias. Acho que há mais um princípio aí para nós observarmos. Toda palavra que não for procedente de silêncio interior, não tem valor. É só falatório, é só tagarelice. As palavras que ajudam, edificam, transmitem graça e dão suporte, elas provêm do santuário interior, do silêncio interior, da nossa vida relacional com o Senhor. Para ilustrar, provocamos dano nos nossos filhos quando somos pais que falam demais. Porque quando falamos demais, nossas palavras deixam de ter
peso. Quando nossos filhos estão fazendo uma coisa errada, pense no filho pequeno, e você está conversando com uma pessoa aqui. Aí você fala assim, ô filho, ô fulano, para de fazer isso, faz assim não. Aí você continua conversando aqui, e ele continuou fazendo. Aí você olha de novo e ele parou, já falei para você, não faz assim não, você vai machucar aí. Continua essa conversa aqui. É melhor que você não falasse nada. Porque se a tua palavra não traz uma resposta dele em te obedecer, você está deseducando o seu filho. Você está dizendo assim, minhas palavras não significam nada, viu? Eu falar ou não falar, você continuar fazendo, faz do jeito que você quiser. Melhor que você não fale. Ou então para a conversa, vai lá e diz, meu filho, não, para de fazer isso, porque isso é ruim, por isso. Não faz. Então aí sua palavra tem valor, tem peso, tem instrução. Então palavras, meus irmãos, são sempre criativas. Ou são criativas para o bem, ou são criativas para o mal. Não há palavras inócuas. Nós deseducamos os nossos filhos falando, como já expliquei aqui. E também podemos educá-los falando. Então vamos ser mais cuidadosos, meus irmãos. E com as nossas esposas, então? O quanto isso é verdadeiro? Quais são as palavras que nós temos falado para elas, meus irmãos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para edificação. 1. E 2. Transmita graça. E graça aqui, e em outros lugares, significa provisão. Dele nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a graça é habilitadora. Então, quando nós transmitimos graça pelas nossas palavras, nós estamos habilitando os nossos irmãos para que eles também respondam ao Senhor, avancem com o Senhor, sejam encorajados no Senhor. Não são palavras de cinismo, de criticismo, de pressão, de cobranças, de juízos, julgamentos. Transmita graça aos que ouvem, para eles serem habilitados. Nós estávamos falando aqui também, num dos intervalos aí, mais à frente nessa epístola, ouça isso aí, está escrito assim, olha, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. Não é uma maravilhosa exortação? Se as nossas palavras não transmitem graça, então elas vão desanimar os nossos filhos. Porque nós estamos sempre com aquelas palavras, As palavras de cobrança, as palavras de não, as palavras de não faz e não faz. Nós não falamos nada positivo. Estamos lá só com o olho regalado para ver o que tem que corrigir. Mas nunca encorajando, nunca reforçando o que é bom, nunca transmitindo graça, nunca sentando com eles para orar, não dando livrinhos espirituais que eles possam ler ao alcance deles, não é? Assentando com eles, abrindo os livrinhos e ensinando para eles os princípios bíblicos. Meus irmãos, abençoados são aqueles, se tiver algum aqui, que tenha crescido nesse ambiente. E tem, Sei que tem. Que cresceram nesse ambiente, onde a Bíblia foi aberta, onde as histórias da palavra de Deus foram contadas, porque não são historinhas. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que é semeada no coração da criança. E quando ela é ensinada assim, ensina teu filho, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Porque a palavra de Deus é suficiente, é adequada, é poderosa em si mesma. Ela faz aquele trabalho que nós, como pais, não conseguiríamos fazer, porque não tem jeito de entrar no coração do nosso filho, não é? Mas tem jeito de semear muito nesse terreno. Deixando a semente lá, latente na terra, até o dia que ela vai explodir. E nós vamos ver os nossos filhinhos entregando suas vidas ao Senhor, caminhando com Ele, aprendendo a discernir a vida, aprendendo a discernir as coisas, como já falamos aqui. Aprendendo a escolher profissões, para onde vão, que rumo vão, escolher cônjuge. Quantos filhos, moços e moças cristãs estão fazendo más escolhas, como nós falamos, estão perdendo vitalidade espiritual. Jovens, irmãos e irmãs promissores, entram num relacionamento ruim e colhem sequelas. Essa é uma história constante, irmão, no meio do povo do Senhor. Por que é assim? Se eles não têm pais cristãos, não poderiam ser ajudados por nós, irmãos mais velhos? Não poderiam? Deveriam ser ajudados. Meu filho, preste atenção, esse que não é teu filho, É um jovem aí entre os irmãos. Preste atenção, não vá por aí não. Pense melhor, sonde melhor. Não vá pela estética, não. Não vá pela química, não. Não vá pela aparência, não. Esposas não são bibelôs de armário, não. Ela pode ser uma gracinha, uma bailarina. Mas quando você levar para casa, você vai descobrir outras coisas.
Então tome cuidado com as suas escolhas, dê valor para o que tem prioridade. Jovens, irmãos e irmãs, têm se enterrado, e enterrado seus dons, e enterrado frescor espiritual por causa dessas escolhas equivocadas. Verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Oh, verso precioso. Porque isso aqui vai determinar tudo na nossa vida. A grande questão é: o Senhor está agradado com isso ou com aquilo que fazemos? A questão não é bom ou não é bom? É lícito, não é lícito? É aí que nós nos enganamos, com essas perguntas. É aí que entramos em maus caminhos. Mas o que tinha de ilícito nisso? Ou o que tinha de mal nisso? A pergunta foi errada. A pergunta a fazer é: Senhor, te agrada que isso seja feito? Satisfaz teu coração ou não? E nós vamos saber ouvir. Uma ilustração que também usamos aqui, que pode muito nos ajudar. Nos ajuda. Os alertas do Espírito Santo, já que é ele que está aí, não entristeçais do Espírito Santo, os alertas do Espírito Santo no nosso homem interior, ou na nossa consciência, se você quiser ser mais preciso, tem uma faculdade no nosso espírito humano. Nosso espírito humano tem tripla faculdade, né? Comunhão, intuição, que fala então de percepção espiritual, intuição e consciência. E essa faculdade chamada consciência funciona como um semáforo. Quando nós nos mantemos em relação com o Senhor e a luz verde está acesa, então vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho nas palavras que estamos falando, vamos seguir o caminho nos relacionamentos que estamos tendo, certo? Na obra que estamos fazendo, luz verde. O Senhor está conosco. Mas então, em determinado momento, por algum motivo, luz amarela acende. O Senhor está dizendo: preste atenção. Quando isso se relaciona ao falar, por exemplo, ele está dizendo assim: opa, não fale mais nada não. Pare aí. Mais uma frase e você vai pecar. Luz amarela. Se nós insistimos, luz vermelha. Semáforo. E a luz vermelha é uma repreensão do Espírito Santo na nossa consciência, dizendo assim: cale sua boca agora. E que bênção podemos experimentar isso, irmãos. Porque se nós violentamos esse sinal vermelho, damos lugar ao diabo, como está escrito no verso anterior. E aí a confusão é séria, muito séria. Então assim funciona a nossa consciência, os alertas do Senhor. E isso é claro em termos de sensibilidade espiritual, não é? Mesma coisa num relacionamento. A luz verde está acesa, siga. A luz amarela acendeu, preste atenção nesse relacionamento. E a luz vermelha acendeu, corte esse relacionamento. Do contrário, você vai ser corrompido. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Capítulo 1, já compartilhamos sobre o fostes selados para o dia da redenção. Até o resgate da sua propriedade adquirida, né? O selo e o penhor, que já falamos. Aí ele vai fazer uma listazinha aqui, e é por aqui que vamos hoje, deixando o assunto do encher do Espírito, do discernimento dos tempos, verso 15 em diante, vamos deixar para amanhã. Vamos ver se conseguimos no nosso tempo final hoje, abranger até o verso 14, algumas notas, não vamos verso por verso. Mas então, o verso 31 e 32 vai nos ajudar a ver algo daquilo que entristece o Espírito. Então aí, vamos nos abrir para o exame do Senhor. Então diz: longe de vós, primeiro, toda a amargura. Quando estudamos Hebreus, nós também vimos essa palavra no capítulo 12. Não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a amargura, meus irmãos, é um par inseparável do ressentimento. Então, se nós experimentamos algo no contexto doméstico, no contexto relacional da igreja, ou mesmo fora, que de alguma maneira tenha amargurado o nosso coração, vamos nos guardar contra o ressentimento.
É você sentir a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Ressentir. Ressentimento. Entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor, quando liberou e libera ainda perdão a nós, Ele o faz de um modo completo. Nosso Senhor não tem ressentimentos com relação a nós. Por isso, na sequência aí do texto, vai dizer assim: perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Deus nunca nos perdoou com ressentimento. Quando Ele perdoa, Ele apaga. E nos dá graça para nós, se é o caso, como falamos, colhermos as consequências da nossa má atitude, né? Por isso, então, longe de vós a amargura e também a cólera. Cólera, no caso, é simplesmente uma raiva. Mas a ira, que é a próxima palavra aí, é uma raiva explosiva. Raiva explosiva. É gritaria. Ah, gritaria. Nunca deveríamos, como servos e servas do Senhor, levantarmos a nossa voz em gritaria. Nem com filho, nem com esposa, nem com irmãos, nem com ninguém. É dito que o nosso Senhor não gritará, a profecia a respeito dele, Ele não gritará e Ele não levantará sua voz nas praças. O único lugar onde é dito que o Senhor levantou sua voz em um alto brado foi na cruz. Quando lá no seu padecimento, suportando a ira de Deus sobre o pecado, Ele foi feito pecado por nós. Então é disso que Ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Do contrário, meus irmãos, o Senhor tocava todas aquelas classes de pessoas, até os hipócritas, que Ele chamou de raça de víboras e de sepulcros caiados, sem gritar com eles. Blasfêmias. E bem assim toda a malícia. Malícia é uma palavra grande aqui. Mas eu queria tornar esse assunto mais delicado, porque ele vai ter mais aplicação. Então olha aqui. Quando nós comunicamos com os outros, e olhe de novo para o contexto doméstico primeiro, se examine ali. E também transportamos para a relação com os nossos irmãos. Quando nós fazemos aquela comunicação subliminar, isso ofende o Espírito Santo. Você já viu Jesus fazendo comunicação subliminar? Já viu? Nunca, meus irmãos. Ele disse assim: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Na luz clara da verdade. O mineiro também usa uma expressão, e por isso eu vou usá-la aqui, né? Em outros estados eles nem conhecem. Bate na cangalha para o burro entender. Isso nunca deve ser um estilo de comunicação entre nós. Ah, quando eu falei aquilo, você não sabe o que eu quis dizer? Isso nunca devia ser verdade na nossa comunicação conjugal. Essa comunicação subliminar, ela corrompe a nossa comunhão conjugal. Nós devíamos fazer um pacto com as nossas esposas, porque as mulheres, em especial, por causa da vulnerabilidade delas, certo? Essa é a maneira como o Senhor as criou e a consequência do pecado na vida delas, como o pecado também trouxe consequências sérias na nossa vida como homens. E trouxe consequências na vida delas como mulheres. Cada um com as suas nuances, certo? Então as mulheres têm uma nuance muito particular. Elas têm habilidade para essa, e tendência para essa comunicação subliminar. Para querer que o marido leia aquilo que ela não falou, mas quis dizer. Então, meus irmãos, isso danifica profundamente a verdade na comunicação conjugal. Então, o que nós devíamos fazer? Um pacto com elas, aos pés do Senhor. E o pacto é assim: eu quero me comprometer com você, e assim vai ser você comigo, aquilo que nós quisermos falar, nós falarmos com todas as letras, todas as palavras, na linha. Nada de subliminar e nada de... Ele vai entender com a intuição dele. Nada disso. Isso tem que ser feito, irmãos, em termos de pacto. Isso é uma maravilha na vida conjugal. É uma maravilha, é uma delícia, é um descanso. Porque aí para de acontecer essas coisas todas. Pela misericórdia do Senhor, com 5 anos de casado, sofrendo com esse assunto de comunicação subliminar, sofrendo. Então o Senhor nos conduziu, a minha esposa e a mim,
para que fizéssemos isso diante do Senhor. Acabou. Chega. Comunicação só na linha. Nada de mensagens ocultas. E então é uma paz, então é um descanso, então é uma alegria. A diferença de opinião continua, nós somos duas pessoas, certo? Mas acabou o subliminar, certo? Acabou o jeitinho. Então, malícia. Tá vendo a palavra aí? Malícia. Não vamos permitir esse tipo de coisa entre nós, não, irmãos. E nem com os nossos irmãos. Se nós temos que tratar algo com os nossos irmãos, vamos chamá-lo para perto de nós. Num ambiente de paz, porque nós devemos ser pacificadores. Num ambiente que busca edificação e não destruição. E vamos dizer, irmão, fale comigo. O que está no seu coração? O que está sendo impedimento de alguma maneira para você exercer melhor o seu serviço? Fale. Nós queremos só te ouvir. E se o Senhor nos der alguma palavra, então nós vamos te falar. Nós queremos te ouvir. Fale. Mas fale. Porque senão essa pessoa vai continuar fazendo aquelas coisinhas, né? Trabalho de bastidores. Fala para esse um falar para dois. E para o dois falar para três. Não é? O trabalho de Absalão. Levando o coração do povo contra Davi. Então, essas coisas são tão más, porque elas são malícia. E elas vão afetar frontalmente o testemunho do Senhor. Na nossa vida pessoal, conjugal, familiar e coletiva. Não vamos permitir. E então, ele vai dizer, antes, sede uns para com os outros benignos. Benignidade é diferente de bondade. Como elas são palavras bonitas e importantes na Bíblia, então vamos entender o que cada uma significa. Benignidade é uma atitude interior. É uma atitude do coração. Um coração benigno. Bondade é o ato. É a consequência da benignidade. Então, ele vai dizer, sede uns para com os outros benignos. Ou seja, a motivação do coração deve ser benigna. Deve ser de promover o bem. O que mais? Compassivos. Que doce palavra. Já citamos em uma outra sessão. Compaixão marcou a vida do nosso Senhor Jesus. Ele olhou para aquela multidão que era ovelha, como ovelhas que não tinham pastor, e se compadeceu delas. Né? Então, aí está a palavrinha, compassivos, que literalmente significa aqueles que sofrem junto com outros. Junto, passivos, paixão, sofrimento. Compaixão, sofrer junto. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Que padrão elevado, né? Perdoe seu irmão, como você foi perdoado. Incondicionalmente. Não é assim, te perdoo, mas... Não é? Não tem mas. É como Deus em Cristo vos perdoou. E finalmente, nesses dois versinhos aí do capítulo 5, iniciais, ele vai dizer então, sede, pois, uma conclusão de tudo que ele já falou até aqui, né? Imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E aí nos versos 3 e 4, nós já explicamos o que essas duas tríades significam. A primeira tríade, do verso 3, lembrando, falam de imoralidade e de pecados sexuais, imundícia, impudicícia e cobiça. E a tríade do verso 6 toca a questão de conversa suja. Então usa as expressões, de novo, conversação torpe, palavras vãs e piadas picantes, chocarrices. Conversação torpe. E o verso 5. Sabeis, pois, que nenhum incontinente... O que é um incontinente? É aquele que não tem domínio próprio. Acho que também esse termo aqui vale a pena nós pararmos um pouquinho, meus irmãos. Você lembra de Gálatas 5? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e
domínio próprio. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, à obediência, à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Talvez seja a melhor expressão para nos ajudar a entender o que é incontinência. E nós então estarmos ensinando essas coisas para outros, mas nós mesmos não somos continentes. Nós não somos continentes quanto a comer, não somos continentes quanto a beber, não somos continentes quanto a falar, quanto a língua, não somos continentes quanto à vida sexual. Incontinentes. Isso nos desqualifica no serviço ao Senhor. Compreende, irmão? Por isso que esse apóstolo que conheceu o Senhor tão bem, ele disse: eu temo que, tendo pregado a outros, eu seja desqualificado. E para que eu não seja desqualificado, eu coloco o meu corpo em continência. Eu não vou permitir que ele me domine. Eu não vou comer demais, eu não vou dormir demais, eu não vou trabalhar demais, eu não vou falar demais. Eu não vou viver em função de vida sexual. Em função dela, não. Vou desfrutá-la como uma bênção de Deus, mas não vou viver em função dela, não vou ser dependente dela, não vou ser rude com a minha esposa por causa desse assunto. Né? Quantos maridos são rudes com as suas esposas por causa do assunto sexual? Hein? Incontinência. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas, preste atenção, quais coisas? Incontinência, impureza, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre aqueles que são filhos da desobediência. Você se lembra, se leu essa carta com atenção, que essa expressão filhos da desobediência já apareceu aí? Onde foi? Qual capítulo? 2. O que fala lá? Isso. Fala que antes nós éramos escravos do espírito desse mundo, né? O príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência, não em nós, nos filhos da desobediência. Então ele está usando essa expressão de novo, dizendo assim: os filhos da desobediência são incontinentes, eles não têm domínio próprio, eles vivem em função dos seus desejos, todos que eu citei aqui, né? Eles são impuros, eles são avarentos, e por isso eles são idólatras. E é por causa disso que a ira de Deus vem sobre eles. Mas ele está dizendo, você vai ver o contraste na sequência, ele está dizendo: com vocês não, porque vocês outrora eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então ele vai dizer: então andai como filhos da luz. Precioso, não é? E aí vamos terminar. Já citei esses versos, certo? Até o verso 8. Verso 9 ele vai dizer: porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Olha que interessante. Bondade é fruto da benignidade do coração. Atos de bondade que partem de um coração benigno. Então o fruto da luz consiste em bondade, consiste em santidade, que é a ideia, a conotação de justiça aí. Não é só fazer coisa justa, não. É aquilo que é coerente com a santidade. Então, bondade, santidade e verdade. Esse é o fruto da luz. E olha que lindo o verso 10. Provando, degustando, experimentando sempre o que é agradável ao Senhor. Essa aqui é a diretriz, irmão, da nossa vida cristã. Provar o que é agradável ao Senhor. Porque aquilo que é desagradável ao Senhor devia ser amargo nas nossas bocas. Não devia ser delícia para o nosso paladar. Tudo que já veio atrás na lista aí, ó, que nós já falamos, deviam ser amargos na nossa boca, porque entristecem o Espírito Santo. Então, provando, degustando, sempre aquilo que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices, coniventes com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem, quem faz? Os filhos da desobediência, que já foi citado aí.
O que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Meus irmãos, deixe-me dar uma notícia para você, que eu acho que você ainda não tem. Já está começando a ser praticada no nosso país. E como outros países, especialmente Estados Unidos e Europa, eles já estão mais avançados no caminho da perversidade. Sempre estiveram à frente, na vanguarda da perversidade, certo? Então, sabe o que está sendo feito em algumas praças em São Paulo? A polícia não sabe o que fazer com isso. Jovens. Tem um nome essa prática, eu não vou citar, irmãos, eu tenho vergonha de falar isso. Eu tenho vergonha de falar isso em público, eu tenho vergonha de falar isso no microfone. Então não vou citar o nome dessa prática, não. Mas jovens que não têm nenhum compromisso uns com os outros, um bando de jovens, eles estão tendo relacionamento sexual nas praças, com um comportamento, e aqui eu não quero citar o nome, que eles chamam de um comportamento de um relacionamento sexual de cachorro. E quando a vizinhança liga, pessoas já fizeram foto dos seus apartamentos para denunciar para a polícia. Uma pracinha na frente de um condomínio que era então tranquila, esse bando de jovens vai para lá, na calada da noite, tiram suas roupas e vão ter relação sexual como cachorros. Então, dessas pessoas gravou esse vídeo para denunciar para a polícia ficou atenta, então vamos dar umas batidas lá. Não tem jeito. Porque eles têm os vigias. A hora que a polícia está chegando, termina tudo. Ninguém é pego em flagrante. Eles têm as suas maneiras, eles têm os seus cantinhos, eles têm os seus jeitinhos. Isso na Europa já está sendo feito há tempo. Agora a pergunta é, para onde nós estamos indo nessa geração, meus irmãos? O que nossos filhos estão vendo? O que eles estão ouvindo nas escolas? O que falta para o nosso Senhor se levantar do seu trono e julgar essa terra? Realmente, meus irmãos, a longanimidade dele é impressionante. É terrível. Não é? Longânimo. Não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas tem algo mais para dizer aqui. Quando os cananeus, Sodoma e Gomorra, viveram esse tipo de prática, porque foi o que eles viveram, então o juízo caiu sobre eles. Fogo e enxofre. E é o que os aguarda nesses dias. Então, meus irmãos, que as nossas vestes estejam cada vez mais limpas e que os nossos atavios estejam cada vez mais puros e prontos, porque vem o nosso Senhor. O que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. É o que está escrito aí, nessa palavra. E é o caminho para onde essa geração vai. E vai inexoravelmente, sem volta, até o dia que o Senhor julgar a terra. Então, duas coisas vão acontecer. Quanto a nós, bendito seja o nosso amado Senhor. Nós iremos receber dele a bênção, a herança. Noiva do Cordeiro. Por outro lado, aqueles que não pertencem a ele irão receber o que aqueles que viviam nos dias de Noé receberam. Deixa eu lembrar o texto para você. Pela fé, Noé, sendo divinamente instruído a respeito de coisas que ainda não se viam, ou seja, coisas que viriam, o que viria? O dilúvio queria destruir a todos. Porque o Senhor disse que a malignidade daquela geração estava insuportável aos seus olhos. Ele diz, é mau todo o pensamento do seu coração. Não foi assim? Então é dito, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Vou fazer uma pausinha aqui. Nosso Senhor disse assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Então não se esqueça isso. Então vamos continuar o versículo. Ele fala assim: divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. 120 anos trabalhando para fazer essa arca. Nunca tinha havido uma gota de chuva na terra. Quem passasse por lá e visse ele fazendo esse trabalho nesse grande barco, ia dizer: interna o velhinho, ele está louco, né? Pirou de uma vez. Ele trabalhou 120 anos. E então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então o verso de Hebreus diz: sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Agora ouça, irmão, com atenção. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e pela qual ele salvou a sua casa e condenou o mundo. A mesma arca produzindo dois resultados: salvação da sua casa, condenação para o mundo. E assim será na vinda do Filho do Homem, como disse o nosso Senhor. Porque é esse caminho que a nossa geração está seguindo, e é esse juízo que vem sobre ela. Porque a glória do Senhor, a santidade do Senhor, a justiça do Senhor requer que ele execute juízo. Do contrário, ele seria amoral. E esse não é o nosso Deus. Então, meus irmãos, preguemos o Evangelho, amemos essas almas, e sejamos dispostos em ir em direção a elas, mas guardemos o nosso coração. Guardemos o nosso coração. Porque nós estamos vivendo em meio a uma geração pervertida e corrupta. Palavras de Paulo em Filipenses 2. E diz assim: no meio da qual vós resplandeceis como luzeiros no mundo. É isso que nós somos, irmãos. E esse mundo já não se tornou um mundo de canibais, onde nós estaríamos devorando uns aos outros por causa da presença do Espírito Santo e da igreja. Só por isso. O que preservou a humanidade até os nossos dias foi a presença do Espírito Santo num vaso coletivo que se chama a igreja. Vós sois o sal da terra. Do contrário, essa terra já teria apodrecido. Porque a igreja é o sal da terra. E é a luz do mundo. Então, bendito seja o nome do Senhor. Por isso esse capítulo é tão lindo. Quando diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mas não só isso. Andem como filhos da luz. Para que então nós possamos ser reais testemunhas do Senhor. Luzeiros do mundo. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Mantenhamos nossas vestes puras, meus amados irmãos. Ataviemo-nos, porque o Rei está voltando. Vamos orar. Amado Senhor, nós mais uma vez entregamos ao Senhor as tuas palavras lidas e compartilhadas. Senhor, por tua misericórdia e fidelidade para conosco, aplica as tuas palavras no nosso coração. Não permita que elas sejam apenas instrução, e nem mesmo que seja apenas uma candeia que raie luz para dentro dos nossos corações. Queremos mais que isso, Senhor. Queremos que as tuas palavras nos comprometam com o Senhor e uns com os outros. Queremos te pedir que as tuas palavras gerem atitudes em nossas vidas. Cortes, avanços, restrições. Ajuda-nos, Senhor, e aplica a tua palavra às nossas vidas. Restaura nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, nossa vida familiar. Ajuda-nos, Senhor, em todas as restituições que temos que fazer. Conduze-nos verdadeiramente a arrependimento genuíno diante do Senhor. E queremos, Senhor, assim como tu, sermos em nossos lares em particular, profetas, sacerdotes e reis, que representem o teu coração e a tua mente. Ajuda-nos nisso, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos. No nome precioso do Senhor. Amém.